Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas 75 a 77, 80, 81, 83 e 85. Lembrando que na aula anterior nós iniciamos o estudo sobre a região nordeste do Brasil. Nós vimos as características das sub-regiões nordestinas. Página 75 a 76. Número 1. Pesquisa os seguintes termos no dicionário: Cariri, pau de arara e fartura. Nessa página, gente, tem a letra de uma música que chama-se Pau de Arara. Essa música, ela retrata sobre a vivência do sertanejo, né? No sertão nordestino. Quais são as dificuldades deste sertanejo? Quais são os obstáculos que ele enfrenta, né? Pau de arara. Veículo de transporte de pessoas no Nordeste. Normalmente um caminhão com bancos de madeira e uma lona cobrindo a carroceria. Cariri. Região do sertão do Ceará, onde regularmente ocorrem períodos de seca. Fartura, abundância, sobra, quantidade, né, gente? Número 2. Escreva um parágrafo explicando o que você entendeu da música. Esse parágrafo ele é pessoal, tá, pessoal? É o que vocês entenderam. Aqui eu coloquei apenas como sugestão de resposta. A vida no sertão não é ruim, que a terra é boa, que o lugar é bom para se viver. O único problema é a pouca chuva, a escassez de água, que dificulta o desenvolvimento agrícola, né, que interfere na produção de alimentos para essa população, o que acaba levando essa população do sertão nordestino a migrar, né, a mudar de local, a ir morar em outras regiões. 3. Com base em sua interpretação, escreva a que fenômeno natural do sertão nordestino se refere à chuva. Com base em sua interpretação, mas de acordo com o contexto, né, gente? Então, o fenômeno natural é a seca, que atinge o sertão. É uma característica de uma região semiárida. Região semiárida é aquela que possui pouca chuva, né, um índice pluviométrico baixo e temperaturas elevadas. E o período de estiagem ele é longo. Página 77. Em sua opinião, que critério foi usado para se dividirem as sub-regiões nordestinas? Em sua opinião também, mas de acordo com o contexto, né, gente? De acordo com o que nós estudamos sobre as sub-regiões nordestinas. O critério adotado foi um critério levando em consideração as características naturais desta região, como clima e vegetação. 2. Explique a afirmativa. O meio norte constitui uma zona de transição entre as áreas mais secas do Nordeste e as áreas mais úmidas da Amazônia. O meio norte ele está entre a Amazônia e entre o sertão nordestino. Então, ele vai ter características tanto da Amazônia quanto características do sertão. Complete o quadro a seguir, identificando as principais diferenças entre as sub-regiões do Nordeste brasileiro. Sub-regiões características: sertão nordestino, semiárido, né? Escassez de chuva, altas temperaturas, chuvas irregulares, né? O período de estiagem ele é mais longo. Os rios do sertão nordestino são rios temporários, são rios que se enchem durante a chuva, durante o período de chuva, e que secam durante a seca. Zona da Mata. Zona da Mata é a região do Nordeste que possui maior concentração populacional, né? Está localizada no litoral, apresenta grande pluviosidade e presença de vegetação tropical. Como assim vegetação tropical? Mata Atlântica. Agreste e Meio Norte. São duas regiões que são zonas de transição, é a mudança de uma região para outra. Elas vão ter características das duas regiões. Por exemplo, o agreste é a transição da zona da mata para o sertão. Então, o agreste vai ter características da zona da mata, da vegetação, vai ter características de um clima mais úmido, mas quando está próximo ao sertão, vai ter características de um clima semiárido.
Página 80 e 81. Observe o climograma do semiárido do sertão nordestino. Descreva as características do clima nessa sub-região. Nós já vimos, né? As características do clima é um clima seco, baixa pluviosidade, quer dizer, pouca chuva, com altas temperaturas durante o ano e chuvas escassas e irregulares. Não chove constantemente. 2. Por que a caatinga é uma vegetação que consegue sobreviver no clima do sertão? Lembrando que a caatinga é a vegetação típica do Nordeste, é a vegetação típica do sertão nordestino, inclusive. É uma vegetação, gente, que vai se adaptar ao período de seca, vai se adaptar à escassez de água da região, com uma rebrota. O que é isso? No período da seca, a vegetação ela vai perder as folhas. Quando chove, vai haver a rebrota. Então, vai nascer essas folhas novamente, vai dar flor. 3. Qual a importância do Rio São Francisco para o Nordeste? Imensa, né, gente? O Rio São Francisco ele é extremamente importante para atividades econômicas, para a agricultura, para abastecimento de água para a população nordestina também. Ele é o principal rio perene do sertão. O que quer dizer perene? Duradouro. É aquele rio que não seca no período da seca. Ele fornece energia e irrigação para a agricultura, atividades pesqueiras, além de ter alguns trechos que são navegáveis para o transporte de mercadorias e de pessoas. 4. Escreva 2 problemas ambientais que ocorrem na bacia do Rio São Francisco. São vários problemas ambientais, né, gente? Dentre, a gente pode citar a degradação ambiental no entorno do Rio São Francisco, erosão, assoreamento, a poluição, retirada excessiva de água para irrigação, descarga de produtos químicos e contaminação por esgotos, dentre outros. Então, o Rio São Francisco, ele vem sofrendo com a atuação antrópica, né? Com a intervenção que o ser humano está realizando neste rio e nas regiões próximas a ele. Por que a transposição do Rio São Francisco causa polêmica à população? Porque ainda não se sabe, né, quais são os impactos dessa transposição, os impactos ambientais e os impactos sociais. É algo novo que está fazendo no Brasil. A transposição, ela vai vai levar água para cerca de 12 milhões de pessoas. O que é a transposição? É o desvio, né, de parte da água do Rio São Francisco para as regiões onde tem escassez de água. Página 83. De observação do climograma, caracteriza o tropical litorâneo do litoral nordestino. Explique por que você chegou a essas conclusões. Vamos lembrar, litoral nordestino, maior pluviosidade. Olha a proximidade com o oceano, né? E olha o tipo de vegetação que se desenvolve. É um clima mais úmido, as chuvas se concentram nos meses de março a agosto e apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo. Que tipos de vegetação ocorrem na zona da mata nordestina? A Mata Atlântica, a vegetação litorânea nas dunas e nos manguezais. Lembrando, os manguezais eles são muito importantes para o controle da vida marinha, tá, gente? 3. Como são os rios que correm próximos ao litoral nordestino? São rios perenes, ou seja, que não secam no período de estiagem, pequena extensão e são muito poluídos, porque eles são intensamente utilizados. Eles atravessam as grandes cidades nordestinas. Por que a Mata Atlântica do Nordeste se encontra muito devastada? Por conta da atividade de extração madeireira, desenvolvimento agrícola, extração do pau-brasil. A gente tem que lembrar que a zona da mata foi a primeira região a ser explorada quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, com a extração do pau-brasil, com a lavoura da cana-de-açúcar em extensas áreas, nas chamadas monoculturas, né? Porque foi na Mata Atlântica que se desenvolveram as primeiras atividades econômicas no Brasil. E ali estão localizadas as principais cidades do Nordeste. Página 85.
Com relação às características geográficas das sub-regiões do Nordeste brasileiro, assinale a opção correta. O meio norte, caracterizado por clima úmido, foi ocupado em função de uma pecuária intensiva. Não, ele foi ocupado em função da atividade extrativa da carnaúba e do babaçu. O sertão, marcado pela semiaridez, foi inicialmente ocupado graças à agricultura de subsistência. Não, o que permitiu a ocupação do sertão foi a pecuária. O agreste corresponde à zona de transição entre o sertão e o meio norte. Também não. O agreste constitui a zona de transição entre a zona da mata e o sertão. A zona da mata foi a zona de ocupação inicial do Nordeste brasileiro. Correto. 2. Escreva um parágrafo sobre a importância dos babaçuais para a população rural do meio norte. O extrativismo do babaçu é importante para a sobrevivência da população rural do meio norte. E ele é importante também para a representação feminina, né, gente? Essa é uma atividade predominantemente feminina. Quem faz essa extração do babaçu, a atividade no babaçu, são as mulheres. Finalizamos a correção. Nós vamos continuar falando sobre a região Nordeste. Nós vamos falar nesta aula sobre o despovoamento, ocupação, população, desenvolvimento econômico também. A região Nordeste, gente, do Brasil, ela possui a segunda maior população do Brasil. Em relação ao desenvolvimento econômico, a região possui a terceira maior participação no PIB brasileiro. PIB é toda a riqueza que é produzida em um país durante um ano. A região Nordeste, ela é considerada, gente, como o início do Brasil. Por quê? Porque foi na região Nordeste, no estado da Bahia, né, que Pedro Álvares Cabral chegou, em 1500, no dia 22 de abril. Então, a partir daí, o território brasileiro ele começou a ser ocupado pelos portugueses. Claro que a gente tem que lembrar que os indígenas já estavam aqui no território. O crescimento econômico, populacional da capitania de Pernambuco, por quê da capitania de Pernambuco? A produção da cana-de-açúcar. Lembra que das capitanias hereditárias, as duas que tiveram sucesso foram a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco? Então, o desenvolvimento econômico da capitania de Pernambuco vai atrair muitas pessoas para essa região. Então, o povoamento nessa região vai crescer. A região Nordeste também ela vai se destacar pela fundação do Quilombo dos Palmares. Foi o quilombo mais importante do Brasil, gente. Esse quilombo ele foi instalado na região que hoje pertence ao estado de Alagoas. Salvador também tem a sua importância porque foi a capital do Brasil de 1549 até 1763. Em 1763, a capital do Brasil ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar, no século XVI e XVII, a principal fonte econômica do Brasil, a principal economia, era a lavoura da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. No século XVIII, com o descobrimento das minas, né, a mineração, a extração de ouro, de pedras preciosas, vai se tornar a principal atividade econômica do Brasil. Onde que vai estar concentrado? Na região sudeste. Então, a capital vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A população urbana da região Nordeste ela vai corresponder a cerca de 73% da população. Ainda é muito característico na região Nordeste o êxodo rural. O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. A gente pode observar, analisando este mapa, região Nordeste, distribuição da população em 2016, onde há concentração populacional. Nós podemos perceber que essa concentração populacional ela está na faixa litorânea do Nordeste, em Fortaleza, né, e nas capitais dos estados. A gente percebe também que existe vazio demográfico na região Nordeste. O que é vazio demográfico? Nós já vimos isso. É baixa concentração populacional em determinadas regiões.
principalmente na região que corresponde ao sertão nordestino. A gente observa esses vazios demográficos também nos limites, próximo aos limites municipais, próximo ao limite municipal de Tocantins, de Goiás. Dos estados da região Nordeste, os estados que possuem maior população são Bahia, com 14 milhões de habitantes, e nós vamos ter Pernambuco, com 9 milhões de habitantes, 9.496.294 habitantes. As cidades, gente, de Salvador e de Fortaleza, elas figuram entre uma das maiores cidades do Brasil, entre uma das maiores metrópoles do Brasil, né? Podemos dizer assim. Em função disso, essas cidades elas vão enfrentar alguns problemas de ordem social e problemas de ordem ambiental, social e econômica, tá? Como assim de ordem social e econômica? Falta de infraestrutura para toda a população, falta de acesso a saneamento básico, problemas com engarrafamento, né, que é aquele trânsito pesado, problemas com a poluição do ar em função do lançamento de poluentes, né, das indústrias, dos veículos. Então, todas as metrópoles do Brasil, elas vão ter estes problemas sociais, problemas econômicos e problemas ambientais, em função, inclusive, da poluição atmosférica. A região Nordeste, ela é uma região muito heterogênea. O que quer dizer isso? É uma região que apresenta muitas desigualdades sociais. Essas desigualdades sociais, elas vão se caracterizar pela concentração de renda. Existem pessoas que possuem um alto padrão de vida, que é a minoria populacional da região Nordeste, e a maior parcela da população da região Nordeste não possui esse padrão de vida alto. Então, este é um problema de concentração de renda, concentração de terras. A região Nordeste é a região que tem se destacado muito em relação ao seu desenvolvimento econômico e industrial. É a região que o PIB tem mais crescido das regiões brasileiras. Lembrando, o PIB é o Produto Interno Bruto. O PIB é a riqueza que o Brasil, que o país gera no decorrer de um ano. E a região Nordeste tem se destacado em relação a esse crescimento econômico. A partir da década de 1980, muitas indústrias foram instaladas no Nordeste. Elas foram atraídas por incentivos fiscais. O que são esses incentivos fiscais? Redução de impostos. O governo vai fornecer terreno para essas indústrias. Então, essas indústrias vão ver na região Nordeste um local bom para desenvolvimento, porque elas vão pagar menos impostos. E a gente tem que lembrar que tem uma grande mão de obra também na região Nordeste e um grande mercado consumidor. Dentre as principais indústrias que vão se destacar estão a petroquímica, com destaque para o polo industrial de Camaçari, na Bahia, de tecelagem, de vestuário, a automobilística e alimentícia. Este mapa está mostrando para a gente as concentrações industriais no Nordeste. Essas concentrações industriais elas vão ter destaque no estado da Bahia e no estado do Recife. Claro que os outros estados também têm instalações industriais, mas esses dois estados são os que mais vão se destacar. O maior parque tecnológico do Brasil, ele é localizado no bairro Recife Antigo, em Recife, e é referência em produção de softwares, denominado Porto Digital. Abrange várias marcas como Motorola, Microsoft e Nokia. Algumas cidades também, gente, vão ter destaque em relação ao desenvolvimento industrial. Na agricultura e na pecuária, o sistema de irrigação, com a modernização do campo, vai facilitar o desenvolvimento agrícola. Essas atividades agrícolas elas vão ser realizadas em grandes áreas irrigadas do sertão e pequenas propriedades familiares no agreste e na zona da mata. Com o desenvolvimento tecnológico, com a modernização do campo, a modernização da lavoura,
Várias indústrias processadoras de alimentos vão se instalar próximo a essas áreas, próximo a essas regiões agrícolas, principalmente em Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Na pecuária, tem destaque a criação de caprinos, que são cabras e bodes. A criação de caprinos da região Nordeste corresponde a 90% de toda a criação do Brasil. Em relação, gente, à criação também de espécies marinhas, tem muito destaque para a carnicicultura. A carnicicultura é a criação de camarão. A região nordeste do Brasil, ela corresponde a 94% de toda a criação de camarão no Brasil, com destaque para o estado do Ceará. Nessa fazenda, como a gente observa na imagem, é uma fazenda de carnicicultura, é uma fazenda de criação de camarão. O Nordeste também, gente, ele vem desenvolvendo outras atividades que vão contribuir muito para o desenvolvimento econômico da região, como a floricultura. O Nordeste ele se destaca por ser um dos maiores produtores de flores do Brasil. Na zona da mata, nós vamos ter destaque para o cultivo de cana-de-açúcar, cacau, coco e tabaco. No agreste, destaque para a produção do algodão, feijão, cana-de-açúcar, café e milho. No meio norte, destaque para o cultivo de arroz e algodão. No sertão, destaque para algodão, mandioca, milho e feijão. No sertão também é característica a pecuária, tá bem? No extrativismo é a extração mineral, animal e vegetal. Destaca-se a pesca, a extração de carnaúba e babaçu, como nós já vimos, e a mineração do petróleo e extração do sal no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. O turismo também ele representa importante fonte de renda para a região Nordeste. Dentre as principais atrações turísticas da região Nordeste, nós podemos destacar as cidades litorâneas, que é uma revisita ao passado histórico do Brasil, os carnavais de Salvador, as festas típicas, né, como o frevo em Pernambuco, como o maracatu em Olinda. As praias do litoral nordestino são uma das mais visitadas do Brasil também. E predomina também, gente, o turismo ecológico. O turismo ecológico ele é característico na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina tornou-se, né, um Parque Nacional Chapada da Diamantina. A Chapada Diamantina ela é formada por um conjunto de serras que abriga a nascente de vários rios que cortam a região Nordeste. Chapada Diamantina ela vai receber este nome em função da extração de diamante, né, no final do século XIX. Essa região ela é importante fonte turística para movimentar a economia, importante fonte de geração de renda e fonte de emprego. Não só o ecoturismo, todas as atividades turísticas são importantes para gerar riquezas, para gerar emprego para as pessoas. A cidade de Lençóis, na Bahia, é um dos locais que mais recebem turistas na região da Chapada Diamantina. A cidade de Lençóis, inclusive, ela foi declarada como patrimônio cultural. A travessia do Vale do Pati entre a Vila de Guiné e a cidade de Andaraí, no estado da Bahia, envolve os moradores locais, promovendo o turismo sustentável. E tem o Parque Nacional Serra da Capivara, além de outros parques. Esse Parque Nacional Serra da Capivara no Piauí, gente, ele é extremamente importante e extremamente visitado, porque ele abriga resquícios dos primeiros povoadores do Brasil. É onde nós vamos encontrar várias pinturas rupestres também. Além desses turismo, né, que eu já falei, tem também o turismo religioso, gente, que predomina principalmente em Juazeiro do Norte e Bom Jesus da Lapa.
Além dessas atividades econômicas já citadas, existem também os trabalhos tradicionais que são praticados na região Nordeste. Alguns trabalhadores desenvolvem essas atividades típicas, que são muito importantes economicamente. Exemplo, o jangadeiro, o barranqueiro, o vaqueiro, a baiana e a rendeira. Finalizamos a nossa aula. Vou parar por aqui para não ficar muito extenso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade com o estudo da região Nordeste. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Página 86, 87, 88, 90 e 93. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.